O Apocalipse. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, no qual falaremos sobre o Apocalipse segundo a nossa doutrina religiosa, o cristianismo. Há séculos atrás, em uma era de profundas transformações e desafios, emergiu uma figura cuja fé e dedicação moldariam os alicerces do cristianismo primitivo. Esse homem era João, não um simples observador da vida e obra de Cristo, mas um participante ativo e íntimo da sua jornada terrena. Este João distingue-se pela proximidade com Jesus, evidenciada naquela cena memorável da última ceia, onde, entre murmúrios e o tilintar suave das taças, partilhou o pão e o vinho em um gesto de comunhão e eterna aliança. Mas sua ligação com o Mestre transcendeu até mesmo aquele momento solene, pois foi a João que Jesus, pendurado na cruz e entre agonias, confiou o cuidado e proteção de sua mãe, Maria, num ato que selava uma confiança inquebrantável e uma missão de amor puro. João, portanto, ultrapassava a mera definição de um seguidor. Ele era um verdadeiro pilar, um alicerce robusto, sobre o qual a fé cristã começava a se erigir e se expandir. Sua presença e seus escritos irradiaram luz, orientação e esperança nas gerações vindouras, solidificando sua posição como um discípulo amado, mas também como uma peça-chave na fundação e no crescimento do cristianismo em seus primeiros e mais desafiantes dias. Para além do intrigante e profético livro do Apocalipse, a contribuição de João ao cânone bíblico e ao desenvolvimento do pensamento cristão é imensurável. Através do seu evangelho, um dos 4 pilares do Novo Testamento, João estende um convite para que mergulhemos nas profundezas do mistério divino, explorando a encarnação da palavra eterna em Jesus Cristo. Este texto não é apenas uma narrativa da vida de Jesus, é uma obra-prima teológica que entrega milagres, diálogos e ensinamentos, todos apontando para a identidade divina de Cristo e seu papel redentor na história humana. É um convite para vermos além do véu da matéria, para reconhecermos o divino no cotidiano. Além disso, as 3 cartas atribuídas a João, conhecidas na tradição cristã como as Epístolas de João, são verdadeiras joias da literatura apostólica. Nestes textos, encontramos um rico tecido de orientações espirituais, exortações éticas e reflexões sobre o amor, a verdade e a comunhão. Elas servem como um guia para a vivência da fé em comunidade, enfatizando a importância de amar uns aos outros como evidência da verdadeira ligação com Deus. Estas cartas, repletas de sabedoria prática e inspiração espiritual, têm inspirado e orientado crentes através das eras, fortalecendo os alicerces da fé e da ética cristã. Mas hoje, nossa atenção se volta para a obra que conclui o Novo Testamento, o livro do Apocalipse, também conhecido como o Livro das Revelações. Esta obra singular, carregada de simbolismo e visões proféticas, se distingue por seu gênero apocalíptico, oferecendo um olhar sobre os eventos que precederão o fim dos tempos e a consumação da história como a conhecemos. O Apocalipse não apenas fecha a coleção dos escritos sagrados cristãos com chave de ouro, mas também oferece uma visão de esperança e vitória sobre o mal, prometendo uma nova criação, onde a justiça e a paz prevalecerão. Através deste livro, João nos convida a olhar para além das tribulações do presente, antevendo o triunfo final do bem, num chamado ao arrependimento, à perseverança e à fé inabalável. Imagine-se transportado para uma realidade onde o mundo ao seu redor é nada mais do que a imensidão azul do mar, o céu aberto acima e a terra árida sob seus pés. É neste cenário de isolamento e beleza austera, na ilha de Patmos, que encontramos João, o apóstolo do amor, em um dos capítulos mais intrigantes de sua vida. Exilado por causa de sua fé inabalável e sua incansável pregação do Evangelho, João foi enviado para esta ilha remota no Mar Egeu como punição pelo Império Romano.
governado na época por imperadores que viam o cristianismo emergente não apenas como uma ameaça à ordem estabelecida, mas também aos seus próprios deuses. João enfrentou o exílio por se recusar a renunciar à sua fé e sua missão divina. Em meio a este cenário de isolamento forçado, sob o olhar inclemente do sol e cercado pelo mar infinito, João não sucumbiu ao desespero. Pelo contrário, foi em Patmos que ele experimentou uma das mais profundas comunhões com o divino. Nesta solidão imposta, longe dos ruídos do mundo, João recebeu as visões que viriam a compor o livro do Apocalipse. Estas visões, repletas de imagens simbólicas, desde anjos majestosos e dragões aterradores, até selos misteriosos sendo quebrados e o som estrondoso de trombetas celestiais, revelaram a João o desenrolar do fim dos tempos. Mas o que essas visões trouxeram para João e para todos nós através de seus escritos não foi o desespero que testemunha o fim, mas sim a esperança de quem vê além da destruição. Para João, as visões apocalípticas não significavam o término absoluto, mas uma transição para uma nova realidade, uma renovação divina do mundo e da humanidade. Este não era o fim de todas as coisas, mas o prelúdio de um novo começo, onde a justiça, a paz e o amor divino prevaleceriam. Portanto, mesmo em condições adversas, naquela ilha que poderia ser vista como uma prisão, João encontrou a liberdade espiritual. Patmos se transformou em um santuário, um espaço sagrado onde o véu entre o céu e a terra foi levantado, permitindo a João vislumbrar o eterno plano de Deus para a criação. Essas revelações, escritas nas páginas do Apocalipse, continuam a inspirar fé, esperança e perseverança, servindo como um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da renovação divina está prestes a brilhar. A palavra Apocalipse ecoa com uma ressonância profunda, carregando consigo a complexidade das realidades que se desdobram além do véu do conhecido. Derivada do termo grego apocalipsis, essa palavra não meramente sussurra, mas clama por atenção, convidando-nos a mergulhar nas profundezas do misterioso, do ainda não revelado. É uma chave que abre portas para salas escuras, iluminando os cantos mais escuros, onde se escondem verdades aguardando por serem descobertas. Neste contexto, as sombras que ela busca dissipar não são meras figuras de linguagem, mas representações vívidas de eventos e forças em jogo num teatro cósmico. Batalhas celestiais de proporções épicas, onde anjos e demônios disputam o destino da criação, a dramática queda de impérios que se julgavam eternos e o julgamento divino, uma balança que pesa as almas com uma justiça infalível. Porém, o Apocalipse transcende a ideia de um final catastrófico ou de um destino inelutável marcado pela desolação. Ele nos estende um convite audacioso, uma oportunidade de olhar através do caos aparente, de reconhecer uma ordem superior que guia os acontecimentos rumo a um propósito grandioso. Este convite não é para temer o desconhecido, mas para compreender que, mesmo nas horas mais escuras, há uma direção e um sentido sendo tecidos pela mão divina. É um chamado a perceber que, acima das tempestades da história humana e dos cataclismos que abalam o mundo, existe uma narrativa maior de redenção e renovação. O Apocalipse, portanto, nos desafia a ver além das tribulações e das provações do momento, instigando-nos a reconhecer que, no grande esquema das coisas, o bem possui não apenas a última palavra, mas a vitória final. Dentro do vasto e rico universo da tradição cristã, os conceitos de Apocalipse e Armagedon entrelaçam uma narrativa complexa e profundamente simbólica, centrada na batalha definitiva entre as forças da luz e as sombras da escuridão.
Esta luta não é apenas um conflito, é o culminar de toda a história humana e espiritual. Um confronto final onde Deus e o diabo disputam o destino final da criação. A Terra, que serve de arena para este embate épico, não é mera espectadora, mas praticamente ativa, destinada a ser purificada através do fogo do julgamento divino. Este fogo metafórico e literal simboliza a erradicação do mal, da corrupção e de tudo o que se opõe à vontade divina, preparando o palco para a emergência de uma nova realidade, purificada e redimida. À medida que o drama apocalíptico se desenrola, cada trombeta que ressoa nos céus e cada selo do livro sagrado que é quebrado não apenas marca o desdobramento de eventos terríveis e maravilhosos, mas também simboliza uma contagem regressiva para esse ápice da história espiritual. Esses sinais e símbolos, ricos em significado, servem como marcadores que nos guiam através do intricado caminho da revelação, anunciando tanto calamidades quanto momentos de graça divina. Eles estão imbuídos de uma dualidade profunda. Por um lado, evocam a iminência do juízo e das provações. Por outro, relembram a esperança da redenção e da vitória final do bem sobre o mal. Agora, vamos à lista das 10 principais visões que João compartilha conosco no livro do Apocalipse. 1. As cartas às 7 igrejas. Nas primeiras sessões do Apocalipse, João relata uma série de mensagens divinas dirigidas às 7 igrejas situadas na Ásia Menor, região que hoje faz parte da Turquia moderna. Cada carta é endereçada a uma igreja específica: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e contém um padrão que inclui elogios, críticas, advertências e promessas. Essas igrejas representam não apenas comunidades cristãs reais da época de João, mas também simbolizam os diversos desafios espirituais e morais que os seguidores de Cristo enfrentam através dos tempos. As cartas refletem uma profunda compreensão dos contextos específicos de cada comunidade, abordando questões como a perda do primeiro amor, a perseguição, a idolatria, a imoralidade, a complacência espiritual e a apostasia. Ao mesmo tempo, elas oferecem encorajamento, exortando os crentes a permanecerem firmes na fé, a superarem as provações e a se manterem fiéis até o fim, prometendo recompensas eternas como a árvore da vida, a coroa da vida, um nome novo, autoridade sobre nações, vestes brancas e um lugar no templo de Deus. 2. O trono de Deus e o livro selado. Após as cartas, João é transportado em espírito a uma visão celestial magnífica, onde vê o trono de Deus rodeado por seres viventes cheios de olhos, simbolizando a onisciência divina, e por 24 anciãos, representando o povo de Deus através dos tempos. A cena é de uma beleza e majestade inefáveis, com o trono de Deus emanando relâmpagos, trovões e vozes, e um mar de vidro claro como cristal diante dele. No centro desta visão está um livro selado com 7 selos, que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é digno de abrir. A tensão criada pela busca de alguém digno de abrir o livro é resolvida com a aparição do Cordeiro, uma representação de Cristo ressuscitado, que carrega as marcas do sacrifício, simbolizando sua morte e ressurreição como os atos que o qualificam para abrir o livro. A abertura dos selos por parte do Cordeiro desencadeia uma série de eventos apocalípticos que revelam o julgamento divino sobre a terra, servindo como prelúdio para as demais revelações proféticas do livro. 3. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Com a abertura dos primeiros 4 selos do livro por parte do Cordeiro, João testemunha a aparição sequencial de 4 cavaleiros, cada um montando um cavalo de cor diferente: branco, vermelho, preto e pálido.
Esses cavaleiros são emblemas de conquistas e julgamentos divinos que afetam a humanidade e a ordem criada. O primeiro cavaleiro, montando um cavalo branco, simboliza a conquista e a vitória. Ele é frequentemente interpretado como uma figura de Cristo ou do Anticristo, dependendo da perspectiva teológica. O segundo cavaleiro, sobre um cavalo vermelho, representa a guerra e o derramamento de sangue. O terceiro, em um cavalo preto, traz a fome, simbolizado por uma balança em sua mão, indicando a escassez de alimentos e o desequilíbrio econômico. Por fim, o quarto cavaleiro, montando um cavalo pálido, cujo nome é Morte, é seguido pelo Hades, simbolizando a morte em massa por doenças, fome, guerra e outros meios. Juntos, esses cavaleiros desencadeiam calamidades sobre a terra, refletindo os juízos divinos e as tribulações que preparam o cenário para os eventos subsequentes do Apocalipse. 4. As 7 trombetas. Após a abertura do 7º selo pelo Cordeiro, há um silêncio profundo no céu, um prelúdio dramático para a próxima série de revelações. 7 anjos então se preparam para tocar suas trombetas, cada um iniciando um evento catastrófico destinado a julgar e purificar a terra. Com a primeira trombeta, fogo misturado com sangue é lançado sobre a terra, queimando uma parte dela junto com as árvores e a vegetação verde. A segunda trombeta traz a queda de algo semelhante a uma grande montanha ardente no mar, tornando a água amarga e matando a vida marinha e destruindo os navios. A terceira vê uma grande estrela, chamada Absinto, cair dos céus, envenenando as fontes de água e trazendo morte a muitos por causa da água amargurada. Ao soar a quarta trombeta, uma parte do sol, da lua e das estrelas é atingida, escurecendo uma parte do dia e da noite. O que se segue são 3 ais, pronunciados para advertir da gravidade dos próximos 3 toques de trombeta. A quinta trombeta, ou o primeiro ai, desencadeia uma praga de gafanhotos abissais com poder para atormentar os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Uma tormenta que dura 5 meses. A sexta trombeta, ou o segundo ai, libera 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates, junto com seus exércitos de cavalaria, para matar 1/3 da humanidade. Estas visões de juízo são intercaladas com chamados ao arrependimento, destacando a resistência da humanidade em se voltar para Deus apesar das adversidades. 5. A mulher e o dragão. Esta visão apresenta uma mulher grávida, vestida com o sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, simbolizando o povo de Deus, Israel ou a igreja pronta para dar à luz. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres aparece, pronto para devorar o filho que ela está prestes a dar à luz. O filho, destinado a governar todas as nações, é arrebatado até Deus e seu trono, enquanto a mulher foge para o deserto, onde é protegida por Deus. Segue-se uma guerra no céu, na qual Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, que é identificado como Satanás. Derrotado, o dragão é lançado à terra, onde persegue a mulher, mas é impedido de alcançá-la por meio de uma intervenção divina que abre a terra para engolir o rio que o dragão havia lançado contra ela. 6. As bestas do mar e da terra. A visão seguinte introduz uma besta que emerge do mar, possuindo características similares às do dragão, indicando uma aliança com o mal. Esta besta representa impérios opressores e sistemas políticos antiéticos que se levantam contra Deus e perseguem seu povo. Ela exerce grande poder e autoridade, conduzindo a humanidade à idolatria e blasfêmia. Uma segunda besta surge da terra, exercendo influência similar, mas focando sua atuação na promoção da adoração à primeira besta, realizando grandes sinais e maravilhas enganosas.
Esta besta terrestre é frequentemente associada ao falso profetismo ou poderes religiosos corruptos que desviam a fé das pessoas do verdadeiro Deus para ídolos. Juntas, essas bestas estabelecem um sistema de controle e opressão marcado pela imposição de uma marca que simboliza a lealdade à besta, sem a qual ninguém pode comprar ou vender, representando a total alienação de Deus e a submissão ao poder maligno. 7. A queda da Babilônia. Neste segmento do Apocalipse, João descreve a queda dramática da Babilônia, uma cidade rica em simbolismo e que representa o auge da decadência moral, espiritual e econômica. A Babilônia é retratada como uma grande meretriz, bêbada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus, sentada sobre muitas águas, uma alusão às nações e povos sob sua influência corrupta. Os reis da terra cometem adultério com ela, embriagando-se com o vinho da sua imoralidade, enquanto os comerciantes da terra enriquecem com seu luxo desenfreado. A visão de sua queda é acompanhada por vozes celestiais que chamam o povo de Deus para sair dela, a fim de não compartilharem seus pecados e das pragas que estão para vir. A destruição da Babilônia é súbita e total, servindo como um aviso poderoso contra a idolatria, a imoralidade e a opressão, e retirando que todas as formas de mal serão finalmente julgadas e derrotadas por Deus. 8. A Batalha do Armagedon. A visão do Armagedon é apresentada como o clímax dos conflitos cósmicos entre as forças do bem e do mal. Este evento é precedido pela coleta dos exércitos do mundo pelo trio de espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Entidades que representam Satanás, os impérios perseguidores e os poderes enganosos, respectivamente. Eles reúnem reis e suas forças para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. Esta batalha simboliza o confronto definitivo e a derrota das forças do mal pela intervenção direta de Deus. Embora a batalha em si seja mencionada brevemente, sua importância é ressaltada como o ponto de virada onde o mal é subjugado, pavimentando o caminho para a instauração do reino de Deus e a restauração da criação. 9. O julgamento final. A visão do julgamento final revela um momento de solenidade e transcendência, onde os mortos, grandes e pequenos, são reunidos diante do grande trono branco de Deus. João descreve o céu e a terra fugindo da presença daquele que se assenta no trono, e nenhum lugar é encontrado para eles, uma imagem do desaparecimento da antiga ordem. Os mortos são julgados conforme suas obras, conforme registrado nos livros abertos, incluindo o livro da vida. Aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo, a segunda morte, que também recebe a besta, o falso profeta e o próprio Satanás. Este julgamento representa a erradicação definitiva do mal e a vindicação da justiça divina, estabelecendo as bases para a nova criação, onde apenas a retidão habita. 10. A Nova Jerusalém. Nas etapas finais do Apocalipse, João compartilha uma visão de esperança e renovação profunda, a descida da Nova Jerusalém do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esta cidade celestial simboliza a morada eterna de Deus com a humanidade, marcando a culminação da redenção e o início de uma nova era de comunhão perfeita entre Deus e seus filhos. A Nova Jerusalém é descrita em detalhes deslumbrantes, com muros de jaspe e portas de pérola, e ruas de ouro puro, transparentes como vidro. A cidade não necessita do sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Dentro desta cidade não há templo, pois o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A luz divina banha a cidade, e as nações caminham à sua luz, trazendo sua glória e honra para dentro de seus portões, que nunca se fecham.
O rio da água da vida, claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro, percorrendo o centro da avenida principal da cidade. De cada lado do rio está a árvore da vida, produzindo 12 safras de frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Não haverá mais maldição na Nova Jerusalém. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão e verão a sua face. O nome de Deus estará em suas testas. Não haverá mais noite, e eles não precisarão da luz de uma lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Esta visão não é apenas o fechamento do ciclo apocalíptico, mas também uma promessa de um novo começo, onde o relacionamento original entre Deus e a humanidade, manchado pela queda, é restaurado e levado a um nível de intimidade e glória anteriormente inimaginável. A Nova Jerusalém simboliza a consumação da história da salvação. Um lembrete poderoso da promessa de Deus de uma nova criação, onde justiça, paz e amor fluem como um rio inesgotável e onde Deus habita entre seu povo, enxugando toda lágrima de seus olhos e onde não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas passou. Esta visão oferece conforto e esperança aos fiéis, incentivando-os a perseverar na fé, na certeza de que a herança eterna prometida por Deus aguarda todos aqueles que permanecem firmes até o fim. Portanto, essas foram 10 visões que João nos apresenta no livro do Apocalipse. Neste contexto, o Armagedon não é visto apenas como uma batalha no sentido convencional, mas como um evento transformador, um ponto de inflexão onde o fluxo da história muda definitivamente de curso. É a promessa de que, apesar das trevas que possam parecer prevalecer, a luz da justiça, do amor e da verdade de Deus emergirá triunfante. Assim, na visão apocalíptica, cada evento, cada sinal nos céus ou na terra, nos aproxima não do fim, mas de um novo começo. Não de um abismo sem retorno, mas de uma renovação universal sob a soberania incontestável do Divino. Este é o coração da esperança apocalíptica, a certeza de que, no final, a terra será liberta de suas amarras e purificada, pronta para receber o reino eterno prometido, onde Deus habitará com seu povo em paz e harmonia. No cerne das narrativas apocalípticas, com suas imagens vívidas de desolação e renovação, jaz uma mensagem fundamental de esperança, um farol que guia os fiéis através da escuridão rumo à luz. O Apocalipse, em sua essência, não é apenas um livro de advertências e julgamentos, é também uma promessa divina de salvação e redenção. O livro do Apocalipse frequentemente é percebido sob a sombra de suas visões de catástrofes e julgamentos divinos, um foco que pode obscurecer a essência verdadeiramente transformadora e esperançosa de sua mensagem. Longe de ser uma mera crônica do término de todas as coisas, o Apocalipse se desdobra como um vibrante tapete de visões e simbolismos, cada um carregando em si a promessa de um novo começo, uma era de renascimento espiritual e material para a criação. Neste sentido, ele transcende a ideia de um epílogo, posicionando-se como o prólogo de uma nova história, onde o cenário é um céu novo e uma terra nova, ambientes purificados de toda a mancha de sofrimento e desolação que marcaram os dias anteriores. Este novo mundo que o Apocalipse antevê não é meramente uma restauração do que foi perdido, mas uma recriação que supera a antiga realidade em beleza, harmonia e glória. Neste reino renovado, as lágrimas são um conceito estranho, a dor uma memória distante e a morte, esse último inimigo a ser vencido, não mais exerce seu domínio sobre a vida. É um panorama de existência onde a plenitude do ser é realizada.
onde cada suspiro é de alegria e cada momento é saturado com a presença palpável do amor divino. Mais do que um destino final, o Apocalipse nos estende um convite urgente e contínuo para a fidelidade, um chamado para que, independentemente das tempestades que possamos enfrentar, mantenhamos nosso olhar fixo no horizonte promissor que nos espera. Ele nos encoraja a viver não como prisioneiros do presente, mas como herdeiros de um futuro glorioso, impelidos pela esperança vibrante de que no fim de todas as coisas é o amor divino que se estabelece como a última e definitiva realidade. Neste amor, não há espaço para o desespero, apenas a certeza de que tudo o que é transitório e imperfeito será consumido pelo fogo purificador da justiça e da misericórdia de Deus, dando lugar a uma existência onde a paz, a justiça e a alegria são as fundações inabaláveis. Assim, o Apocalipse se revela não apenas como uma revelação do que há de vir, mas como uma profunda reflexão sobre o poder transformador do amor divino, capaz de renovar a face da terra e de convidar cada um de nós a participar ativamente desta transformação. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança brilha incansável, guiando-nos em direção a um amanhã onde todas as coisas são feitas novas. Portanto, ao desvelarmos as camadas de significados tecidas por João no livro do Apocalipse, somos confrontados não com um desfecho sombrio, mas com a aurora de uma nova era. As palavras cuidadosamente escolhidas por João, agora imortalizadas através dos séculos, servem como faróis de luz que dissipam as sombras do desespero, iluminando um caminho marcado pela esperança e pela renovação. Elas nos lembram de que, mesmo diante dos maiores desafios, a última palavra pertence à promessa divina de restauração e redenção. Essa mensagem eterna em sua essência convida-nos a adotar uma perspectiva de longo alcance, enraizando em nossos corações a convicção de que, apesar das tempestades que possam assolar nossas vidas, existe um porto seguro nos esperando além do horizonte. Ela nos encoraja a permanecer firmes na fé, sustentados pela certeza de que dias melhores nos aguardam, forjados pela mão amorosa de Deus, que guia a história rumo a um desfecho onde a luz triunfa sobre as trevas. Agradecemos sinceramente por terem nos acompanhado nesta jornada de descoberta e reflexão, mergulhando nas páginas repletas de simbolismo e esperança do Apocalipse. Que as verdades reveladas por João inspirem cada um de nós a viver com maior propósito e determinação, buscando refletir em nossas próprias vidas o amor e a justiça que fundamentam o reino prometido. Assim, ao nos despedirmos por agora, o fazemos com o coração repleto de expectativa pelo que virá. Que a mensagem do Apocalipse ressoe em nossos espíritos, alimentando nossa fé e fortalecendo nossa esperança nos dias que se seguirão. Muito obrigado por compartilharem este momento conosco. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de explorar juntos novas profundezas da sabedoria contida nas Escrituras. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e habilitar o sino das notificações.